Existe algo que espreita a escuridão, algo que veio para combater o mal. Pouco se sabe, mas muito se fala sobre The Batman. Quem é por trás da máscara? Será que é mesmo um ser humano? Nós, meros espectadores, temos todas estas respostas, menos os moradores de Gotham. Não sabem se podem confiar ou não, se devem ter ou não ter medo. Alguns jornais e canais o chamam de vigilante mascarado ou fora da lei, enfatizando que ele age sem autorização policial, por conta própria ou por alguma força maligna. Políticos corruptos pressionam jornais para pintar o Batman como ameaça, pois ele atrapalha seus esquemas. Por mais que a população não o conheça tão bem, pode ter certeza que os vilões sim. Um homem que é mestre em 127 artes marciais e controla o crime pelo terror. A própria lenda do morcego que caça à noite faz os criminosos fugirem. Por mais que ele provavelmente não vá te matar, ele ainda assim pode quebrar todos os seus ossos, fazendo você sentir uma dor que jamais sentirá de novo em toda a sua vida. Quando o Batman cruza o seu caminho, não há o que fazer. Você perdeu. Um homem extremamente forte que mal dorme investigando seus criminosos jamais perderá para eles. O que torna o Batman verdadeiramente assustador não é o que ele faz, mas o que ele representa. Uma sombra viva que rasteja na escuridão, invisível até que seja tarde demais. Ele não usa gritos para anunciar sua chegada, não deixa um aviso antes de aparecer. Ele simplesmente surge do nada, como se a própria noite ganhasse vida para caçar o medo que ela abriga. Não há rosto que possamos ver, apenas olhos brilhando na escuridão, observando cada movimento com a calma quase sobrenatural. A atmosfera muda quando ele está perto, o silêncio ganha uma densidade quase palpável, como se o ar fosse mais pesado, difícil de respirar. Gotham já é uma podridão, mas quando o Batman aparece, o desconforto sobe muito mais. O medo que sentimos dele é um medo frio, calculado, que penetra lentamente, como uma neblina que invade cada pensamento. Você sabe que algo está errado, que está sendo observado por algo que não pode ser controlado. E essa sensação persiste mesmo quando você está seguro atrás das portas trancadas. Batman não precisa de armas, não precisa de poderes. Ele enfrenta os seres mais fortes do universo apenas com a sua forte inteligência. Um gênio completo, sem amor de pai e mãe que foram tiradas de si muito cedo, fizeram o pobre Bruce virar um grande homem. O Batman já foi adaptado diversas vezes ao cinema, com versões não tão interessantes que nem vale muito a pena serem destacadas, mas com 3 mais recentes da nossa geração. De 2005 até 2012 tivemos a trilogia de Christopher Nolan, um Batman realista, como ser humano, sem cueca em cima da calça, com um tom um pouco mais sério. Ele foi realmente muito bom, mas não tão sombrio quanto das HQs. A verdade mesmo é que no segundo filme, quem rouba a cena é o Coringa de Heath Ledger. Um pouco depois, a DC decidiu de novo adaptar o morcegão, ou pelo menos tentar. Tivemos o Batman de Ben Affleck, um pouco sombrio, mas realmente um pouco idiota. Batman vs Superman, Esquadrão Suicida e Liga da Justiça não são tão interessantes. E um tempinho depois, tivemos The Batman, de Robert Pattinson. Foi muito criticado no início por receber este papel, pois muitos achavam que ele não era capaz de entregar um morcegão bom. Mas sinceramente, esse é o Batman mais fiel às HQs. Sombrio, uma versão jovem ainda em construção, um detetive que está acima de tudo, um visual brutal e completamente fudido, solitário e obsessivo. Ele é mais um fantasma que assombra a cidade do que um herói tradicional. Porém, ainda sinto que Batman podia ser bem mais cruel. Não que a versão do Pattinson tenha sido ruim, é a mais parecida, como eu disse, mas ainda falta alguma coisa. É como se o Batman fosse um super-herói inadaptável para o cinema. Eu nem sei se essa palavra existe, mas ele é tão simbólico e inacreditável que é difícil mesmo conseguir. Na minha visão,
O do Nolan tem o melhor universo, o Pattinson é o melhor Batman e o Ben Affleck tem aquela crueldade que eu queria. Mas todos estão separados e nunca se encaixam numa trama só, porque é muito difícil. Agora com James Gunn no comando do DCU, vai ser muito difícil termos aquele Batman que queremos. Primeiro que é extremamente difícil achar um ator com um físico ultra real daquele. Adaptar tantas artes marciais de forma perfeita ia ser tão cansativo e quase impossível. E com CGI não ficaria tão legal. Não existe nenhum Batman que mostre tão bem a representação do medo que ele faz em Gotham. Afinal, nem todos sabem suas verdadeiras intenções. Existe um vilão bem atrevido que insiste em enfrentá-lo. Diferentemente de todos, Charada e Pinguim nem chegam perto de Coringa. Persegue, mata quem ele ama e o Batman tem que seguir a risca para não encostar um dedo nele. Foi esse Coringa interpretado pelo grande Ledger que conseguiu causar aquele toquezinho de Batman lá em O Cavaleiro das Trevas de 2008. Mas ainda assim, o Batman do Bale não é tão sombrio, o que faz ficar em falta. É um pouco triste, mas eu ainda tenho esperança. Ignorando um pouco isso e entrando um pouco na mente do morcegão, o Batman carrega um peso que vai muito além das cicatrizes físicas e das batalhas contra os vilões de Gotham. Um dos questionamentos mais profundos que o assombra é: será que eu sou um monstro? Essa dúvida não é apenas sobre o que os outros pensam dele, mas principalmente sobre o que ele pensa de si mesmo. Desde a infância, após testemunhar a perda brutal dos pais, Bruce Wayne decidiu se tornar o vigilante da cidade, alguém que enfrentaria a escuridão com a própria escuridão. Essa escolha, porém, não veio sem consequências. Para combater os piores criminosos, ele precisou mergulhar em uma obsessão quase doentia, abraçando uma persona que inspira medo e até terror. Mas esse mergulho nas sombras levantou uma questão assustadora em sua luta. Ele não estaria se tornando aquilo que mais combate? A resposta não é simples. O Batman não é um herói clássico cheio de certezas e convicções firmes. Ele é um homem dividido, alguém que age com brutalidade e eficiência, muitas vezes passando dos limites que a maioria das pessoas aceitariam. Ele não hesita em intimidar, machucar e até quebrar ossos para garantir que a justiça seja feita. Isso faz com que ele se sinta mais próximo do monstro do que do salvador. Mas o que realmente o atormenta é essa linha tênue entre justiça e vingança, onde termina a busca pelo bem e começa o desejo sombrio de punição. Essa incerteza o faz questionar sua própria humanidade. Será que ele ainda é um homem ou já é uma criatura das sombras alimentada pelo medo e pela violência? Além disso, essa sensação de ser um monstro não vem só das ações dele, mas também da percepção dos outros. Muitas vezes Gotham vê como uma ameaça, um vigilante que ultrapassa a lei, um justiceiro que age fora dos limites da moralidade. Essa rejeição aumenta sua solidão e reforça seu tormento interno. Afinal, Batman ainda é aquela criança. No entanto, é justamente esse conflito que torna o Batman um personagem tão real e complexo. Ele não é perfeito e não pretende ser. Ele é um homem tentando manter a ordem em uma cidade quebrada, mesmo que isso signifique se perder um pouco no processo. Ele luta contra os seus próprios demônios, tentando provar a si mesmo que ainda há uma linha que ele não deve cruzar. No fundo, o medo de ser um monstro é na verdade um sinal que ele ainda tem humanidade, porque um verdadeiro monstro não se questionaria sobre quem é. Essa dúvida constante é o que mantém o Batman em movimento, tentando equilibrar sua escuridão interna com a esperança de um futuro melhor para Gotham. Mas e se o Batman saísse do controle? É daí que temos uma das versões mais malignas do personagem, o Batman que ri. Ele representa o pior pesadelo dele, o herói se tornando o monstro que sempre combateu. Ele é a personificação do que aconteceria se Bruce Wayne perdesse completamente seu controle, entregando-se à loucura e ao caos, parecendo até com seu vilão de estimação. Essa versão traz debates profundos sobre moralidade, sanidade e os limites do heroísmo, mostrando que até o símbolo da justiça pode ser corrompido. Mas além disso, ainda tem algo muito ruim que nosso morcegão sofre, ainda apesar disso tudo. O Batman é um herói que carrega um fardo pesado e um dos maiores sacrifícios que ele pode fazer é abrir mão do amor verdadeiro. Por mais que ele queira sempre estar perto de quem ama, esse desejo quase nunca pode se realizar, porque a vida que ele leva é feita de segredos, perigo e solidão. Quando alguém se aproxima demais de Bruce Wayne, o Batman sabe que aquela pessoa pode acabar se tornando alvo, não só de criminosos, mas também das consequências da vida dupla que ele precisa manter. Amar alguém para ele não é só questão de sentimento, é um risco constante. Ele tenta proteger as pessoas que ama, muitas vezes ficando distante para que elas não se machuquem. Essa distância, porém, cria uma barreira invisível, uma linha que ele não consegue atravessar, porque sabe que se ele deixar algo entrar de verdade, pode colocar essa pessoa em perigo. Além disso, a missão de Batman é algo que consome tudo: o tempo, a mente e a energia. Ele não pode se dar ao luxo de ter uma vida comum, com encontros tranquilos e momentos de paz. A responsabilidade é tão grande que não sobra espaço para construir um relacionamento saudável e duradouro.
tesouro. Essa impossibilidade de ficar com quem ama traz uma solidão profunda, que nem sempre é visível. Por trás da máscara e da armadura existe alguém que deseja mais do que tudo ter uma vida simples, mas que sabe que isso não é possível enquanto Gotham precisa dele. No fim, o amor para o Batman é um sonho que vive longe, uma chance que ele mantém acesa no coração, mesmo sabendo que nunca poderá segurá-la de verdade. Esse sacrifício é parte do que torna um personagem tão humano, um herói que perde um pouco de si para salvar tantos outros. Mas ainda assim, aqui no final do vídeo, você ainda deve estar se perguntando: por que o Batman é o pior herói? E a resposta é simples: um homem tão bom não merecia todo esse fardo. Eu sou o Thiago Rocha e agradeço muito a você que assistiu até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.